Ah, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver se vamos ter essa. Acho que já está ao vivo no LinkedIn. Tá? Beleza. Deixa eu começar com uma cena. Para você que está aí com a gente. Patrícia é gerente de RH de uma indústria com 1.800 pessoas. Numa terça-feira em maio, o jurídico manda um e-mail. Abre aspas. A fiscalização de riscos psicossociais da NR1 já começou. Fecha aspas. E a Patrícia entra em pânico. A primeira reação: vou ter que contratar terapeuta para todo mundo, comprar um aplicativo de meditação, fazer uma palestra de Setembro Amarelo às pressas. Patrícia, respira. Você não precisa virar clínica. Você precisa de um mapa. Isso aí, tudo bem, gente? Eu sou Isabela Cruz, sou uma mulher branca, cabelo cacheado, uso óculos de armação preta. Estou vestindo hoje uma camiseta preta e blazer bege. Sou psicóloga do trabalho, já passei por grandes empresas e hoje aqui como consultora com esse projeto Mente no Trabalho, eu e Kiko, que está aqui à direita da minha tela e já também se apresenta. A gente vai falar um pouquinho sobre como Patrícia não precisa entrar em pânico. Vamos lá, Kiko? Vamos lá, e eu sou o Kiko Campos, um homem branco vestindo uma camisa azul, óculos azul, também estou com relógio, cabelos cinza. Já passei por grandes empresas, Vale, Carrefour, Big, na cadeira de RH. E se você é RH, gestor ou dono de operação, segue a gente, ativa o sininho agora, porque no meio da live te dou um checklist pronto de NR1, para você sair daqui com o mapa na mão. E olha, toda sexta-feira, 11h30, meia hora.
Bom, Kiko, se você puder compartilhar aí para mim o nosso infográfico, a gente trouxe ele para vocês na semana passada e a gente está com muito orgulho desse material que está muito bacana. E para a gente aí é o pulo do gato, né? Vamos ao fato, sem susto, sem sair fazendo coisas sem planejamento, sem estrutura e principalmente, gente, sem replicar erros que o mercado vem fazendo. Como, por exemplo, confundir, né, o que está aqui à esquerda da nossa tela, pesquisa de clima, app de meditação, terapia, né, confundir tudo isso com que os fatores de riscos psicossociais e a norma vem trazido como obrigação. Então, a atualização da NR1, ela passa a exigir que a empresa gerencie os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? E a gente está falando, então, dessa grande virada de chave. Sobrecarga, assédio, falta de autonomia, tudo isso precisa ser gerenciado, identificado para que possa ser gerenciado, certo? E aí, como a gente vem falando também, foi adiado, né, a fiscalização em relação à multa, mas a obrigação continua, gente. E um cuidado muito importante que a gente tem que ter com isso é que o tempo está passando. E como que a gente vai fazer o melhor uso desse tempo, né? Porque apesar de ter tido o adiamento, a gente pode e precisa usar esse tempo para se preparar, certo, Kiko? É isso mesmo. Mas olha, Patrícia e todas as outras pessoas que estão nessa jornada, tem uma boa notícia, que são esses 90 dias. A má notícia é que a janela é muito curta e já está correndo o relógio, tá? Turma, eu já vou pedir aqui desculpa porque a gente não está usando legendas. Eu vi que uma pessoa mandou aqui uma mensagem que precisa de legenda e para a próxima live a gente já vai providenciar isso porque é uma falha realmente importante. Turma, não deixa isso para setembro, porque em setembro você já vai estar atrasado, certo, Isa? Isso mesmo, gente. E por que a gestão de fatores de riscos psicossociais ganha destaque nesse cenário? Desde 2025, desde 2024, na verdade, a gente vem observando, né, os dados do INSS, da Previdência, mostrando o aumento e o alto índice de afastamento por transtornos mentais. Então, no ano passado, 546 mil afastamentos por transtornos mentais, um recorde histórico. Saúde mental, então, deixa de ser um tema sensível de RH e vira, de fato, uma gestão de risco trabalhista, previdenciário, de negócio, da saúde do trabalhador. Então, não é somente um tema de RH, né, gente? É um tema de gestão e é um tema sistêmico. E aí, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte, né? O pânico da Patrícia, ele vai surgir, né, por achar justamente que o cumprimento dessa norma relacionada aos fatores de riscos tem relação com comprar um programa, né, relacionado à saúde mental, um app, uma palestra, uma ginástica laboral, como se isso fosse resolver o sintoma. Tá? Mas a ciência mostra para a gente o quê? Que não funciona. Tá? E a gente trouxe também na semana passada, reforçando hoje esse estudo, um estudo de Oxford, que vai falar para a gente que, com base em 46 mil pessoas entrevistadas em mais de 230 organizações, diz que esses programas relacionados ao cuidado individual não melhora o bem-estar das pessoas. O que, de fato, move o ponteiro é intervir na organização do trabalho, tema que a gente tem batido bastante na tecla. E é essa virada. Como que a gente sai do lado esquerdo do nosso slide aqui, né? Sair do reagir ao sintoma, reagir ao adoecimento e investir de fato na prevenção, na gestão sistêmica desse risco. E isso não vai ser feito com programas de saúde mental. Por mais que, gente, não é para cancelar o programa, não é para sair cancelando. Por favor, né? hein? Benefício, né? É importante que esses benefícios estejam atuando, porque de fato as pessoas estão adoecidas, mas o nosso foco no Mente no Trabalho é a gente pensar essa virada de chave, como que a gente passa a atuar preventivamente, não deixando com que as pessoas adoeçam e de fato promovendo uma melhor entrega, né, nas suas metas, uma entrega justa, uma entrega que faça sentido para todo mundo e que não adoeça o trabalhador. Bem, turma, traduzindo, a chave que a Isabela me ensinou nessas lives é que quando o RH olha só para as pessoas, ele está olhando para um tema que ele não controla.
Ele não controla a vida, a cabeça, a casa das pessoas. Agora, quando o RH olha para o desenho do trabalho, aí ele controla tudo. Metas, como são feitas as escalas, as jornadas, autonomias, preparar a liderança. Então, o intangível, turma, nós não gerenciamos. Já o tangível, sim. E é isso que a NR1 te obriga a fazer justamente aquilo que funciona. Certo, dona Isabela? Isso mesmo, né? Então, gente, esse quadrinho aí que a gente fez questão de trazer de novo, ele está disponível para vocês também na nossa página, na nossa landing page. É a virada de chave, gente. A gente sair do CPF, olhar para o CNPJ, como a gente controla o que a gente pode controlar e não adoece nem o trabalhador, nem a trabalhadora e gera mais potência, né? Mais resultado para a nossa organização. Vamos lá, então, que a gente anunciou aí essa semana que a gente compartilharia o mapa, né, do nosso checklist, aí um mapa, inclusive já está disponível, quem quiser acessar também, depois a gente pode botar o link aqui também da nossa landing page para vocês baixarem, mas a gente vai passar aqui de forma muito resumida, qual é então esse mapa, como é que, se não é sobre o programa de saúde mental, sobre o que eu já tenho estabelecido na minha empresa, é sobre o quê? Como que eu faço isso acontecer, né, Kiko? E a gente tentou aqui trazer de uma forma simples, mas, gente, não é receita de bolo, não tem copia e cola, né? Aqui é um quadro, é um checklist muito orientativo, mas para que a gente use isso com um pensamento crítico, que a gente olhe para a nossa empresa, né? Não tem mágica, é sobre gestão, é sobre contexto, mas aqui um checklist muito prático e muito eficiente, porque a gente já tem aplicado isso na prática, tá? Então a gente vê e a gente sabe que esse manual dá resultado. Isso não saiu da nossa cabeça, não foi eu e o Kiko que inventamos isso, não foi uma pergunta para a inteligência artificial. Isso que a gente trouxe para vocês tem base em estudo, tem base na própria normativa. Inclusive, nos documentos que o Ministério do Trabalho tem divulgado, o que a gente fez foi aqui compilar, né, e a gente comprovar que na prática tem funcionado, tá? Então, a gente começa falando, né, que sobre o inventário. Então, etapa 1, inventário. Etapa 2, a avaliação, como a gente prioriza esses riscos, como a gente cria um plano de ação, e aqui o Kiko pode super me ajudar também, e depois como a gente faz com que todo esse trabalhão que a gente teve, porque, gente, NR1, fatores de riscos psicossociais, não é algo simples, mas também não precisa ser um bicho de 7 cabeças, a gente também não pode simplificar algo que é complexo, mas como que a gente mantém esse ciclo vivo, né? A gente não vai fazer esse trabalho uma vez por ano, né? Não é aquela palestra de meia hora que vai resolver, que a gente acha que vai resolver o problema, né, Kiko? Turma, e assim, a ideia não é tudo ser resolvido, mas ter um caminho simples para a execução, e lembrando que as multinacionais, as grandes empresas já têm uma infraestrutura. E a gente quer apoiar quem não tem toda essa infraestrutura. Eu tenho visitado em fóruns de RH, visitando alguns colegas, a complexidade que as pessoas estão criando para resolver um problema que pode ser simples, mas, de novo, não é o RH sozinho, herói e abrindo uma clínica. Vamos lá, dona Eza? E nem é intuitivo, né? O que a gente quer trazer para vocês é que tem um método, e vocês vão ver aqui um exemplo disso funcionando, né? Que eu acho que aí na próxima tela a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira etapa. O que é essa primeira etapa? A gente precisa criar um inventário de riscos, mas para isso a gente precisa mapear. Né? Antes de chegar aí na etapa 1, inclusive, a gente poderia até dizer que tem uma etapa 0, que é como fazer esse levantamento. Tá? Então, ele começa no mapeamento, então a gente vai usar, né? E o que a gente vai mapear aqui, gente? A gente não vai mapear pessoas que estão doentes, pessoas que estão, né, em sofrimento, as pessoas adoecidas, pessoas com problemas pessoais em casa que está afetando o trabalho. Não é isso que a gente vai investigar. Não é sobre a pesquisa de clima. O que a gente vai mapear é sobrecarga e ritmo, jornada, turno, se a pessoa tem ou não tem autonomia sobre as demandas que ela tem que realizar, clareza de papel, um tema que a gente tem falado aqui, apoio da liderança, que tem sido um fator crítico. A ausência de apoio da liderança, de fato, tem gerado grandes problemas de adoecimento, assédio, reconhecimento, insegurança no emprego, equilíbrio entre o trabalho e a vida. E aí, gente, aqui é o X da questão. O método, como que a gente faz isso? Com metodologia qualitativa e quantitativa. Não é sobre uma pesquisa genérica. Tá? Então, a gente deve, de fato, se basear numa perspectiva quali-quanti, mas o fundamental, gente, isso assim é fator chave na norma.
ouvir e observar o trabalhador ou a trabalhadora. Aí a gente vai sair dessa lógica do trabalho que está prescrito, aquela linda descrição de cargo que a gente acha maravilhosa, e a gente vai conhecer o trabalho real, como que o trabalhador está executando essa atividade. Com base nesse grande levantamento de informação, isso vai gerar um conteúdo massivo. A gente trouxe aqui o exemplo da Patrícia, uma empresa de 1.800 pessoas, isso já vai gerar bastante informação, né? Com base nisso, a gente vai começar a cruzar esses dados com os indicadores. Que indicadores são esses? Absenteísmo, atestado, rotatividade, então tudo, pesquisas de clima, resultado das pesquisas que você já fez. Aqui a gente pode usar esse material que já foi feito, né? Mas não como a única ferramenta para isso, tá? Se você vai usar uma ferramenta qualitativa, quer dizer, quantitativa para o mapeamento, ela precisa ser um inventário cientificamente validado, tá? Por exemplo, a gente já citou aqui o COPSOC, o HSEIT, não é algo que a gente vai tirar da nossa cabeça, tá, gente? Pessoas já estudaram sobre isso. E como que seria um exemplo de um RH agindo em pânico, né? Manda um formulário, né, genérico, não A todo mundo, mesmas perguntas para todo mundo, todas as áreas, né? Conclui que está tudo bem. E, gente, aqui, Kiko, eu tenho que trazer esse ponto aqui que tem me chamado muita atenção, né? A gente tem observado empresas fazendo mapeamento de riscos psicossociais e simplesmente chegando a uma conclusão de que não existe risco psicossocial. Gente, isso tem sido assim, um grande problema. Tá? Diante de quase 500 milhões de pessoas afastadas, a gente simplesmente achar que não tem um risco é algo que a gente tem que cuidar muito, tá? Pode ser que depois, quando a gente for falar do inventário, esse risco não seja tão grave, ou esse risco não vai gerar um adoecimento. Mas não olhar para os fenômenos que estão permeando a sua organização é, de fato, um equívoco. Tá? E aí, o que seria olhar aí para o outro lado? A gente listou aqui, né, Kiko, na tela uma série de informações, mas o que seria um RH dono desse processo, né? Ele aplica um instrumento validado, ele cruza dados, ele descobre, né, de fato, qual é a causa raiz do problema, que essa causa raiz tem nome, tem CEP, né, Kiko? Tem um problema diagnosticado no qual eu vou atuar, e esse problema não é da pessoa, esse problema é da organização onde eu tenho gestão, certo, Kiko? Isa, e acho que você está trazendo de uma forma muito didática e clara que tudo que já é feito ajuda. E o que nós estamos trazendo é alguns instrumentos e métodos podem facilitar com que você, gestor de RH, vá para a alta liderança com dados e fatos, para que não aponte dedo para pessoas, para que você possa propor ajustes no desenho da organização, em coisas que é papel do RH fazer. E desta maneira, você sai de uma área que pode ser vista como acusar para uma área que está prontamente gerando saúde e bem-estar. E lembrando, turma, a Isa falou, né, mais de 500 mil pessoas foram afastadas. Esse volume eu acho até que é baixo, frente ao que nós temos ouvido. Bem, o inventário é a primeira etapa, certo? Logo depois, você vai fazer o que, Isa? Isso mesmo, eu identifiquei, inventariei, eu preciso avaliar esse risco. Gente, como eu falei, de fato, é muito improvável que nas organizações, no mundo real, no tempo atual, não exista risco. Né? Eu acho que eu já até comentei aqui, eu ouvi uma frase da diretora da escola do meu filho que disse, né, que escola que diz que não tem bullying, não está olhando para a realidade. Né? Não está tratando o tema com a devida seriedade. A mesma analogia eu trago para as empresas. Empresa que diz que não tem meta inadequada, que não tem uma pressão desajustada, que não tem adoecimento, que não tem problemas de saúde mental, não está olhando para o tema ou não está sabendo do que está falando, tá? Então aqui não é para a gente também diagnosticar o que não existe. Agora, não olhar com seriedade para esse tema e ter um laudo de uma pessoa técnica dizendo que não existe risco e não gerenciar, vai ser um problema grande, gente. E aí, então, eu identifiquei e vou avaliar. E para avaliar, eu posso avaliar esse nível assim como eu quiser, da minha cabeça? Também não. Existe metodologia. E aqui a gente está falando de matriz de risco. Tá? Existem matrizes, você pode usar a mesma que
que o time de saúde e segurança já usa lá no seu PGR. Seria importante até que seguisse a mesma matriz para vocês terem, né, um raciocínio continuado. Aqui é um exemplo, né, Isa? Exato. A gente, inclusive, traz, né, no nosso material um exemplo, né, que a gente disponibilizou de uma matriz. Mas o que você vai cruzar? Você identificou ali um risco, né? O risco é, né, de repente, tem um assédio, risco de assédio. Qual é a severidade, qual é a probabilidade desse assédio acontecer? Né? Você vai atribuir um nível, de novo, não é da sua cabeça, é uma metodologia, e vai definir, né, de fato, qual é o tamanho desse problema, dele acontecer, e garantir a rastreabilidade. Gente, é super importante que tudo isso que vocês façam, para no momento em que haja uma fiscalização, de fato, isso não pareça que saiu da sua cabeça, você tem que ir justificando. Né? Você vai criando um relatório sobre esse processo. Que inventário você usou, que metodologia você aplicou, como que você fez o cruzamento de dados, como você chegou a essa... Tudo isso precisa estar num relatório, tá, gente? Que, inclusive, é chamado, né, de avaliação ergonômica preliminar. Eu preciso criar esse relatório para dizer que, não foi uma invenção minha. Eu não joguei tudo lá na IA e saí com um grande inventário, né, Kiko? Então, isso vai ser cobrado também na avaliação, né? Então, se eu estou atuando aí no pânico, eu estou tratando tudo como urgente, né? Eu não estou priorizando, de fato, e dando o devido nível de severidade e de probabilidade, mas quando eu olho, né, de forma correta dentro de uma metodologia, eu estou realmente sabendo, né, priorizar. Eu não vou priorizar tudo, se tudo for importante, eu não vou sair do lugar, né, Kiko? E eu acho que aqui traz muito, acho que da tua experiência também. Como que com base no que eu identifiquei, inventariei, priorizei com base metodológica, como eu crio um plano de ação, Kiko? Como que eu vou atuar aí nessa, né, de fato, na transformação? E o que nós estamos falando, Eza, desde a primeira live, é que a NR1 não pede terapia de graça. Ela pede gestão de risco, e gestão de risco começa com um mapa e não somente com um aplicativo. Quando a gente fala de ir para um plano de ação, pessoal, a gente está falando de sair da teoria. Então, todo esse risco avaliado vira uma linha com dono, prazo, evidência. Tudo isso é o nosso dia a dia do mundo corporativo. E o controle na fonte, né, turma? Mexer na organização do trabalho, não só no indivíduo. O aplicativo, o programa de bem-estar, não substitui mudança de escala, redesenho da escala. Lá no call center, que nós falamos na última live, uma nova meta, pausa. Então, é sair de ter somente um programa de bem-estar e mexer na causa raiz. E tudo isso tem que ter medida responsável. Turma, como qualquer projeto que você toca na sua empresa. E depois que você faz o plano de ação, chegou a hora de você integrar tudo, certo, Eza? Isso mesmo. E aí a gente precisa formalizar todos esses achados, né? Principalmente aí o inventário de risco, né? O cruzamento da severidade e da probabilidade dentro do PGR, tá? Então, o PGR é esse documento vivo, é um ciclo, né? Eu planejo, eu faço check e eu vou estar sempre atuando. É o PDCA que a gente tem falado aqui. Eu vou estar sempre reavaliando, pelo menos uma vez por ano, ou quando qualquer fenômeno ou estrutura se modifique. A própria NR1 também é muito específica. Quando que eu tenho que rever o meu PGR, está escrito lá. Não é a gente que está inventando isso, né? Ou pelo menos... Diga. E você está falando de um ponto importante, né? Que o RH puxa, mas a responsabilidade é de todo mundo, correto? Exatamente. Aqui a gente está falando para o nosso público de RH, mas esse trabalho é um trabalho multidisciplinar, né? Eu certamente preciso, antes de começar isso aqui, como eu falei lá no início, não saiam fazendo, né? Patrícia recebeu esse e-mail dizendo, em maio entra em vigor a lei, saio fazendo, né? Desbaratinadamente. Não é sobre isso. É o primeiro passo aqui, inclusive, antes de começar a rodar tudo isso, é montar um grupo de trabalho, né? Que é um grupo técnico. Eu tenho que envolver a área de saúde e segurança, eu tenho que envolver o jurídico e o compliance, o RH super pode liderar essa temática e deve, mas como as outras áreas não é voluntário, não é um grupo voluntário de trabalho, é um grupo técnico, né? Um grupo que vai realmente trazer a sua expertise, a sua leitura técnica também para esse trabalho, Kiko.
Turma, e essas 4 etapas com a lista de fatores, matriz, o plano de 90 dias, nós transformamos num checklist de NR1 prontinho. A gente já vai colocar ele de novo disponível, porque depois que você faz todo esse plano, turma, aí é a hora de você começar a botar para rodar, né? Então você enxergou, começa a decidir e vai começar a trabalhar para mover o ponteiro. Turma, e tem um ponto que eu acho que vale a gente trazer, que é o seguinte, Eza. E a resposta é meio libertadora, né? Porque é o seguinte, o RH não precisa ser quem executa toda a mudança, ele precisa ter um mapa, e quando você chega lá no comitê executivo, no board, com uma matriz de risco, esses são os riscos graves, aqui são as prováveis causas, está custando tanto em afastamento, você para de pedir favor e começa a apresentar um risco corporativo, como a área de engenharia, a área de tecnologia, e aí mexer na meta deixa de ser uma ideia do RH e passa a ser gestão. Certo, dona Isabela? Isso mesmo, Kiko, com certeza. Como a gente falou, uma gestão ativa, a gente fazer o uso dos recursos financeiros da empresa de forma estratégica, porque a gente tem visto aí, né, que o trabalho da liderança é importante que também essa liderança não atue como um herói ou uma heroína, mas que de fato, né, a gente entenda que o risco psicossocial, ele é mapeável, ele é possível de ser avaliado, a gente pode e deve atuar naquilo que a gente tem gestão ativa e não naquilo que a gente não tem forma de influenciar. E aí, de fato, a gente vai fazer um bom uso também do investimento da empresa. Isa, e um ponto que a gente já falou nas outras lives que eu quero reforçar, se a gente quer melhorar as pessoas terem brilho no olho, né? Vontade de estar lá, não ter domingo à noite aquela sensação, nossa, vai começar mais uma semana. Nós temos que lembrar que o líder, ele impacta em 70% do engajamento do time. Então, não improvisar é a chave para o sucesso. Esse é o pulo do gato, do mapa de risco para o caso de negócio, que vai ser a live da semana que vem, certo, dona Eza? Isso mesmo, da próxima semana, né? Deu uma travadinha aí, Kiko, mas enfim, a gente já está aqui, já faltando 5 minutinhos para encerrar. Então, acho que a mensagem que a gente quer deixar para vocês, assim, é que tem como fazer, tem ferramenta, tem metodologia. Se você só tem, né, até setembro, né? Então, lembra, setembro está batendo na porta, a gente falta pouquíssimo. Então, como que você já pode estruturar esse plano, mesmo que a fiscalização volte a valer daqui, né, um mês, mais ou menos, você pode ainda começar a implementar esse plano de 90 dias, até porque você não vai resolver isso em um mês, possivelmente, a não ser que toda a sua empresa pare para fazer isso, como a gente falou, não é 2 cliques que vai resolver, né, e que vai criar esse plano, que vai inventariar tudo isso. Então, se você quiser organizar esse plano de 90 dias, né, a nossa sugestão é que no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, você comece formando esse grupo de trabalho, um grupo técnico, RH, saúde e segurança do trabalho, jurídico, algumas lideranças são importantes também que participem, né? Levante os indicadores que você já tem na sua empresa, então absenteísmo, rotatividade, hora extra, né? Afastamento, adoecimento. Comece a rodar esse inventário já nos primeiros 30 dias, fazendo a escuta ativa dos trabalhadores, gente, fundamental. Não dá para criar um inventário de risco sem ouvir os trabalhadores, quem realmente executa. O segundo mês, a gente né, sugere que vocês comecem a essa construção de análise de dados, aplicação da matriz, definir quais são os principais riscos, os riscos mais críticos, e começar a montar esse plano de ação e já inserir esse inventário no seu PGR, e do dia 61 aí ao 90, né, o terceiro mês, começar a colocar a mão na massa, executar as primeiras medidas de fato que vocês identificaram, capacitar a liderança, ter a liderança como muito parceira desse processo, né? Ativar ou reativar o canal que vocês têm aí de acolhimento, de denúncia, fazer os checkpoints, começar inclusive a mensurar
o que está sendo transformado dentro da empresa de vocês, tá bom? E se vocês também precisarem de ajuda, né, Kiko, naturalmente pode nos chamar. A gente tem feito isso aí com bastante frequência no mercado, a gente tem ajudado, né, grandes empresas a fazerem essa mudança. Então, contem conosco também para ir tirando dúvidas, para ir trazendo para o dia a dia de vocês essa transformação e esse compliance com a normativa. Turma, e para não começar do zero, o plano de 90 dias, a lista matriz está aqui no checklist, é só você apontar o seu telefone, baixa e, como a Eza falou, a Patrícia, que foi o nosso exemplo lá da abertura, do começo, que eu deixei a Patrícia em pânico, eu vou fechar com a Patrícia já em paz. A Patrícia baixou o material, agora ela... Não porque o problema sumiu, né? O problema continua lá, mas porque ela trocou o pânico por uma bússola, um mapa, ela inventariou, ela avaliou, ela trouxe as áreas para trabalharem juntas como um time. Então, ela agiu, deixou de ser um RH que corre atrás de fiscal e virou um RH que tem, ó, risco na mão, dona Isabela. É isso aí, porque como a gente vem falando, gente, cuidado, não depende de uma pessoa só, não é sobre a liderança heróica ou um RH, né, que vai sair fazendo coisas sem planejamento. A NR1, quando ela é bem lida, né, é um jeito de fazer realmente com que o cuidado continue funcionando, mesmo quando muda a pessoa do RH, quando muda a liderança, quando a Patrícia sai de férias, né, é sobre essa construção de cultura. O cuidado fica de forma sistêmica. E a gente estava falando, a NR1 não pede terapia de graça, ela pede gestão de risco. E gestão de risco começa com o mapa, turma. Olha, semana que vem a gente vai subir um andarzinho dessa conversa. O caso do negócio do bem-estar. Como é que o RH convence a alta liderança? Olha, e se você já fez o mapa, semana que vem você transforma em um número que o corpo diretivo entende. Então, fica aqui a dica, bem-estar não é custo de RH, é linha de resultado que ninguém está lendo. Certo, Eza? Isso mesmo, gente. Olha, espero que tenha sido útil, que tenham trazido bons insights para vocês. Os materiais vão estar à disposição na nossa página, então sigam lá a gente, sigam acompanhando os próximos encontros. Semana que vem, dia 7 de agosto, 11h30, estaremos juntos novamente. A gente segue evoluindo nesse tema. Espero que realmente vocês possam, já na segunda-feira, fazer um uso efetivo de todo esse conhecimento que a gente tem compartilhado com vocês. Obrigada pela audiência, obrigada pelas trocas e seguimos, Kiko. Seguimos firmes e fortes e saudáveis. Obrigado para quem ficou até aqui. Baixa o checklist, assina a newsletter e conta no chat o seu fator de risco. Até semana que vem, turma, 11h30. Um abraço da dupla Kiko Campos e Isabela. Até mais! Até mais!